Eu tenho sentido, viu, ô Marques? Meu bordão na Itatiaia é sempre jogando pra cima. E eu tenho sentido, assim, um certo movimento nesse início de ano da turma jogando o Galo pra baixo. Poxa vida, o Atlético vai fazer mais uma temporada cheio de expectativa pro torcedor de que os reforços ainda podem se encaixar, de que o Atlético pode ter uma situação diferente no ano. E eu falava ontem, Marques, que o Atlético mudou o seu tipo de contratação. Ano passado, essa hora, tava falando de Júnior Santos, 50 milhões e fez água. O Galo agora busca jogadores não tão conhecidos, mas com sede, com vontade de vencer a bola e de fazer diferente. E isso pode dar certo. Agora, tem um movimento, não sei, viu, se é orquestrado, se é meio que proposital, de bater no Atlético. E muitos atleticanos, inclusive, né? Aqueles influenciadores, a turma quer descer o cacete, talvez em função de like, de arrecadação, mas eu tô achando a turma muito de baixo astral. Tem que dar uma virada nessa maré. Olê, Marquês. Boa tarde, amigo. Fala, Thiago. Boa tarde a todos que estão conosco aqui no Rádio Esportes. Estou debutando aqui hoje, hein? Bem-vindo. Maravilha. Thiago, eu acho que, acima de tudo, olha só, um clube do tamanho do Atlético, é normal que hajam momentos de desgastes, de conturbação. Isso é muito normal. O que resta é, de repente, essas pessoas que fazem o Atlético saberem este momento e estancar essas crises, né, cara? Isso faz parte do futebol e do cotidiano de um clube do tamanho do Atlético. Isso vai existir sempre. Mas é preciso, nesta hora também, Thiago, olhar pra frente, velho. Não dá só pra gente ficar remoendo dentro do mesmo assunto toda hora. Assunto do Hulk, crise, sai, não sai. O Atlético precisa, nesse início de temporada, olhar pra frente. Olhar no que ele tá fazendo também, no sentido de melhorar a sua equipe, que eu acho que tá se mexendo bem no mercado. Trouxe 2 atletas experientes que eu acho que vão ajudar muito na trajetória, tanto o Renan Lodge quanto o Maicon, que é um dos caras mais experientes aí, que joga no futebol brasileiro, super campeão com o Corinthians, levantou recentemente a Copa do Brasil por aquele clube gigantesco. Então chega para agregar valor, agregar força. Trouxe 2 atletas mais jovens, né? Alain Minda e o próprio Preciado, que de repente pode assinar aí com o Atlético, que traz uma característica diferente, uma característica de contratação de SAF, olhando o futuro também, atletas potentes, fortes, né? Então acho que essas crises, elas são inerentes ao futebol, isso é verdade, mas é importante ter habilidade nessa hora para tentar estancá-las e o Atlético andar. Eu acho que perdeu, se desgastou muito nesse início de temporada, se desgastou muito, perdeu muita energia dentro desses assuntos e o ano está começando, meu velho. Daqui a pouco tem Campeonato Mineiro já aí batendo nas portas, né? Campeonato Brasileiro mais no final do mês e o Atlético precisa andar, meu velho. É isso, e eu tô sentindo o Alexandre Simões, e que bom, olha, o Marcos chegou a quase 3 mil likes aqui já no YouTube, viu? Marcos vai bater o recorde de like no YouTube, cola comigo no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. Falando em YouTube, o Alexandre Simões, é óbvio que a comunicação, ela é dinâmica e mudou, né? Eu tô na Itatiaia há 25 anos, o que a gente fazia há 10, 15 anos atrás, hoje eu tô aqui com 1, 2, 3, 4, 5 câmeras no estúdio, a gente tá transmitindo no YouTube, tá no aplicativo, tá no site, tá nas mais variadas plataformas, mas com a responsabilidade de sempre, né? Com o compromisso de sempre de credibilidade. E eu falo até porque é um ano de eleição, vem muita coisa pela frente, hoje tem inteligência artificial e infelizmente tem muita fake news também, né? Todo mundo em busca do like vem com muita fake news. O torcedor precisa também filtrar um pouquinho mais, tomar cuidado com o que vai absorvendo e a turma largando o cacete no Galo, Simões. Thiago, é interessante, eu nasci em 1968. Dá pra ver. Dá pra ver, exatamente, 57 anos. Acabado, hein? Isso. Mas sabe o que acontece, Thiago? E eu vi a história do Atlético ser construída no Mineirão, o título brasileiro de 71. Depois de 71, o Atlético, até 2013, que ganhou a Libertadores, ganhou 2 títulos nacionais ou internacionais. 92 a Conmebol e 97 o bicampeonato da Conmebol, inclusive com o Marques jogando e sendo decisivo. Nesse período de 71 a 2013, o Galo foi finalista do Brasileiro em 77, 80 e 99. Semifinalista em 76, 83, 85, 86, 87, 91, 94, 96, 97 com o Marques participando e 2001 também com o Marques participando, sendo eliminado muito mais pela chuva do que por qualquer coisa lá em São Caetano do Sul. A torcida do Atlético lotava o Mineirão. A torcida do Atlético apoiava o time. A torcida do Atlético sentia orgulho de ter
a maior média de público do Campeonato Brasileiro naquele ano, mesmo sem o time ser campeão. Porque entendia o esforço, entendia o nível de exigência, o nível de competição que a gente tem no futebol brasileiro, que é o mais equilibrado do mundo, tá? Hoje, Thiago, tá ruim o Atlético. O Atlético é o 6º colocado do ranking da Conmebol, o 3º brasileiro, atrás apenas de Palmeiras e Flamengo. O Atlético é o 4º colocado do ranking da CBF. E de 2020 para cá, em 2020 foi o 3º colocado do Campeonato Brasileiro, em 2021 ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil, em 2022 ganhou a Supercopa do Brasil, em 23 foi o 3º colocado do Campeonato Brasileiro, em 24 foi vice da Copa do Brasil e vice da Copa Libertadores, e 25 foi vice da Copa Sul-Americana. O que está acontecendo, Thiago, e isso aí é uma situação diretamente relacionada às redes sociais, é que a gente tem aí um grupo aí de uma meia dúzia de mimados que vivem de Atlético. Eu não tenho nada contra isso, porque a gente também vive de Atlético, vive de Cruzeiro, vive de América, vive de Seleção Brasileira, de Flamengo. Mas o problema é que é uma bolha que é mimada porque só quer título. Não torce pelo clube, torce pela taça que o clube pode dar. E vai influenciando cada vez mais. E isso vai virando uma bolha. Então, eu sou acostumado a ver o torcedor do Atlético apoiar o time. Eu sou acostumado a ver o torcedor do Atlético lotar o Mineirão até na Série B. Ano passado, eu vi torcedor do Atlético tentando criar na rede social um protesto de público zero. Do cara não ir ao estádio ver o Atlético jogar. Quer dizer, o torcedor do Atlético dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, era um bobo, era um trouxa, não era atleticano. Atleticano é o cara que quer ganhar a vida do Atlético, que quer criar crise num cenário de um clube que é o 4º do ranking da CBF, o 6º do ranking da Conmebol e o 3º melhor brasileiro, que está fazendo uma bela janela em 2026 dentro das suas possibilidades, e está assim, vai dar certo, eu não sei, mas a janela do Atlético é ruim? Não é ruim a janela do Atlético. Então, infelizmente, hoje as redes sociais permitem que o torcedor seja influenciado, muitas vezes, por mimado que não quer o clube. Ele quer o título que o clube pode dar para ele. Isso é extremamente lamentável. Extremamente lamentável. Agora me desculpa que eu vou atender meu telefone, que eu vou falar com a advogada do Hulk, tá? 12:04, Galo estreia domingo. O Henrique André, o Galo vai jogar domingo e sem o Gabriel Menino. Menino tá de malas prontas. Pra onde, Henrique André? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Pra quem tá acompanhando o Rádio Esportes, é isso aí. Galo estreando no Campeonato Mineiro, domingão, 18h contra o Betim na Arena MRV. Seguem aí as vendas de ingresso a partir de R$ 24,90, mas o menino de fato não vai estar nesse jogo porque está sendo negociado com o Santos, como você disse. E isso, Thiago, faz parte da negociação do Galo pelo Vitor Hugo, que é um jogador de 21 anos, pertence ao Flamengo, mas está emprestado ao Santos até 31 de julho, e o Santos, ele tem o direito, a opção, a prioridade de compra do Vitor Hugo. Então, para fazer uma compensação com o Santos, né, para facilitar esta vinda do Vitor Hugo, que está acertado com o Atlético, o Galo vai emprestar o Gabriel Menino até o final do ano, e o Santos vai ter a opção de compra também do Menino. Então, Gabriel Menino, volante que chegou ao Atlético no início do ano passado, fez 45 jogos, vai mesmo jogar com o Neymar em 2026. Ontem desembarcaram em Belo Horizonte o volante Michael, na parte da tarde, 28 anos, estava no Corinthians, e no início da madrugada desembarcou também o Alaminda, equatoriano de 22 anos, estava no futebol belga, e é o meia que vai reforçar o Galo. Hoje os dois fazem exames médicos para assinarem de fato o contrato. Ângel Preciado, como a gente já vinha trazendo na Itatiaia, equatoriano de 27 anos, muito perto de assinar com o Atlético também, há um otimismo muito grande e deve ser reforço também. A situação está bem avançada e o Preciado vai ser reforço do Atlético. Lucas Assad, o Atlético também tem otimismo, mas é uma situação um pouco mais complicada porque a Laú está querendo um dinheirinho a mais pelo meia de 22 anos. E também temos que falar de Hulk, né, Thiago?
Vamos falar de Hulk porque hoje, por exemplo, tá circulando em rede social, já recebi aqui no WhatsApp várias mensagens de que o Atlético teria feito uma oferta para aumentar o salário do Hulk. Gente, a informação que a gente tem, que eu apurei, não teve nenhum tipo de proposta de aumento salarial, tá? Não estamos aqui para desmentir ninguém, a gente trabalha com as informações que tem. E uma outra situação, que haveria uma reunião hoje entre Rafael Menin, e mais a cúpula do Atlético, com o técnico Jorge Sampaoli, para definir aí se o Hulk fica ou não. Gente, o Atlético já vem falando isso há algum tempo. A questão do Hulk é uma questão institucional, não está passando pelo futebol, tá? É uma decisão, então, da cúpula atleticana. E neste momento, o cenário Hulk é jogador do Atlético, não chegou uma proposta de saída, né, que o Atlético esteja convencido que vale a pena liberar o Hulk. O Hulk está treinando normalmente e a previsão que neste final de semana haja uma reunião entre Rafael Menin, Paulo Brax, a Marisa Alija, que é a representante do Hulk, e também o jogador, tá? Para definir esta situação. Mas hoje, Thiago, a tendência, tá, é que o Hulk ele possa continuar no Atlético, né? Ontem eu falei o contrário, estava mais perto do Fluminense do que no Atlético. Só que com esta reunião e pelo cenário que foi me passado agora, o Atlético ainda quer contar com o Hulk. Então teremos um desdobramento dessa novela no fim de semana. Boa, Henrique André com informações do Galo. Olha aí a novidade, Hulk permanecendo. Todo mundo achou que o Hulk ia embora. Vejamos o que será feito do Hulk agora no time do Galo para a temporada 2020. Vou colocar na tela o elenco atleticano para essa temporada. E este elenco aí é importante a gente destacar, o meu caro Emerson Romano, meu caro Alexandre Simões, do elenco do Atlético que se apresenta para esse ano. Nós temos a lista de jogadores aí posição a posição. É um elenco que tem muita gente ali. Dessa muita gente aí, tem uma molecada que está no meio, para esse primeiro momento de temporada, e que certamente não vão fazer parte do elenco depois, né? Estão inseridos aí, começaram o treinamento desse ano. Você pega ali, por exemplo, de molecada que ninguém nunca viu no profissional. Murilo Cardoso, Cauã Soares, o próprio Mamadi Cissé, que o Atlético parece estar apostando agora, Igor Toledo. Isso aí nós vamos ver se vão seguir no profissional para esse ano. Mas, no momento de reapresentação, eles estão inseridos no elenco atleticano, considerado profissional nessa primeira parte da temporada. Os goleiros Everson, Gabriel Delfim e Robert, zagueiros Ivan Roman, Júnior Alonso, Lianco, Juan Tressoldi, Samuel Lima, Vitor Hugo e Vitão. Samuel Lima é um deles também. É um desses também, e se enquadra nisso que eu estou falando, né? Os laterais, Cauã Pacini, que eu acho que vai ser profissional. Luiz Gustavo, não sei, Natanael e Renan Lodge. Meio-campistas, aí entre volantes e meias. Alan Franco, Alexander Bernard, menino, asterisco no menino aí. Pode ser que vaze ainda hoje. Pro Santos. Scarpa, Índio, Igor Gomes, Igor Toledo, Mamadi Cissé, Maicon, Izep, Patrick Renier. E os atacantes, Alaminda, Cadu, Cauã Soares, Dudu, Biel, Hulk, Júnior Santos, Murilo Cardoso, Rony e Tomás Coelho. Vamos para as mudanças do elenco atleticano. Dentro dessa enquete que nós estamos destacando aqui, chegadas e saídas para que vocês avaliem se melhorou, se piorou ou se está na mesma. Vamos colocar na tela as mudanças do elenco também para esse ano. As saídas do elenco atleticano já confirmadas, tá? Destaquei, Gabriel Menino ainda pode sair, Hulk segue essa história toda aí, falou-se do Rony também, mas confirmado é isso aí. Caio Maia, Caio Paulista, Fausto Vera, Arana, Isaac, João Marcelo e Saravia. Esses já deram adeus. 3 chegadas confirmadas oficialmente. Alaminda, Maicon e Renan Lodge. Para as próximas horas, podemos ter pelo menos mais 2 nomes aí inseridos nessa história de chegadas. O Angel Preciado, né? Pode ser um nome. E também o Vitor Hugo, meio campista que está no Santos. Romano, se você já tivesse votado na enquete, não sei se você já votou. O Atlético de 26, melhora o elenco, piora o elenco ou está na mesma? Eu acho que melhora o elenco, até pela possibilidade que o Sampaoli vai ter de jogadores de peça de reposição. Você vai se lembrar que na temporada passada, a gente pode dizer que o Sampaoli contava com o quê? 12, 13, no máximo 14 jogadores. Agora não, agora você tem uma possibilidade real de ter esses jogadores de peça de reposição à disposição. Simões aqui, se eu não me engano,
A gente, enquanto você estava curtindo Manchester United, lá na terra do rei, antes terra da rainha... Agora é do rei. Eu acho que foi o Simões que falou sobre isso, né? Que o Atlético esticou a corda em 3 competições, quando precisou do elenco não teve. Né? O elenco do Atlético era curto e ainda com lesões. O Coelho sofrendo uma lesão, um jogador importantíssimo, o Lianco sofrendo lesão, até bater em cabeça atrás de zagueiro. Acho que agora melhora, porque o Atlético passa a ter opções. Você vê que o Sampaoli, ele tentou um jogador que atuasse pelo lado direito ali e insistiu com o Biel, tentou não sei quem, agora chegou o Alan Minda. Eu acho que o Atlético deu uma melhorada no elenco e a movimentação deve melhorar um pouco mais. Simões, o Atlético melhora o elenco, piora o elenco, segue na mesma. Você já pode considerar, e acho que assim, não vai dar errado ao que parece, ao que nosso Henrique André tem apurado, tem informado aí também. Não parece que vai dar errado Preciado e Vitor Hugo também não. Então nós já podemos considerar mais 2 nomes aí pelo menos. O elenco do Atlético esse ano, qual que é o nível seu de avaliação pensando nessa enquete aí, Simões? O Cirilo, das saídas ali, a única que se pode lamentar é do Arana, né? Só. Não sei se eu tô sendo muito cruel, mas eu acho que é a única... Não, mas é verdade. A única ali que você pode lamentar, mas de toda forma... Lamentar também, assim, o que é lamentar, né? A gente não sabe o que já são 6 anos, futebol atual é muito difícil, tanta longevidade de um jogador... Se for o Renan Lodge do principal nível, exato, não é para lamentar. Exato, né? Exato. Então, quer dizer, teve uma reposição, né? E aí... O Maicon é melhor do que qualquer um desses outros aí, tirando o Arana. E o Alan Minda, assim, claro que entra no cenário da aposta, até porque tem só 22 anos, né? Mas, de toda forma, é um jogador que mostra muita qualidade, com história na seleção do Equador, tão jovem. Então, quer dizer, chega para acrescentar e ir num lugar onde o Atlético não tem, né? Onde o Atlético não tem. O Dudu terminou a temporada muito bem, como um dos principais jogadores do time. Aí a gente não pode esquecer que o Coelho entrou um pouquinho naquele 5-0 contra o Vasco, né? Então isso quer dizer que ele está pronto, o Coelho. A recuperação dele foi sensacional, né? Então, assim, eu acho que o Atlético tem tudo. E aí tem essa questão do Preciado, do Vitor Hugo, que são opções do Sampaoli, né? Principalmente o Vitor Hugo, que ele conhece dos tempos de Flamengo. Eu acho que o Atlético tem tudo para ter um time melhor em 2026. Eu acho que vai ser um time mais competitivo. E aí o nível de cobrança, inclusive, sobre o Sampaoli poderá ser maior, né? Porque ele pegou o avião voando e não nas melhores condições, né? Muita turbulência, principalmente na questão física. O Atlético fisicamente era desastroso e ele abriu mão, inclusive, de algumas convicções para poder levar o time até o final da temporada. Ficou uma marca muito forte, que foi a perda da Copa Sul-Americana para o Lanús, que era visivelmente inferior ao Atlético tecnicamente, e o Galo podia ter conquistado aquele título, seria muito importante, até porque estaria hoje vivendo um cenário de Copa Libertadores. Mas, de toda forma, eu acho que o Atlético vai fazendo uma boa janela em 2026. Sabe? Eu acho que entre saídas confirmadas e chegadas confirmadas, eu acho que essa balança comercial do Galo é positiva. Nós temos nessa história aí das novidades, até conversando com o Romano aqui sobre isso, enquanto o Simões falava, nós temos aí um print também do Atlético sobre o Júnior Santos, hein? O Júnior Santos está oficialmente de volta às atividades para essa nova temporada, após uma lesão que o tirou da parte final da temporada, após uma polêmica aí no meio das férias, onde ele foi bater uma peladinha com o time da cidade, não estava 100% liberado ainda, mas o Atlético informa que Júnior Santos está oficialmente liberado. O comunicado até lendo aqui o texto do Atlético aqui, ó. Após a recuperação de uma cirurgia, o atacante Júnior Santos foi liberado pelo DM para atividades normais com o restante do elenco. Bom retorno, Júnior, é o que informa o Atlético. Você acredita em Júnior Santos para essa temporada, Romano? Ou ele vai, ou, né, meu pai fala assim, ou ata ou desata, né? Porque a primeira passagem, né, a primeira temporada dele foi 0 bolinha, 0 elevado à 15ª potência. Tudo bem que ele teve lesões, mas nas oportunidades que ele entrou, ele não conseguiu render.
E acho que ele pode ser, de repente, o cara que o Sampaoli está cobrando aí. O Sampaoli barrou a saída do Rony, né? Inclusive o Santos está desistindo. A informação que tem é que o Santos está desistindo da contratação dele. Ele pode ser esse cara mais de referência que o Sampaoli está procurando ali, porque ele já jogou nessa função. Quem sabe não é o ano dele com a camisa do Atlético. Você acredita, Alexandre Simões, em Júnior Santos para a nova temporada? O Cirilo, a gente tem que acreditar, né? Não sei se tem que acreditar, não. Sabe por quê? Porque tem que acreditar. Eu acho que o jogador quer, né? Eu parto sempre do princípio de que ele quer, né? O Júnior Santos é um cara que explodiu tarde, né? Já explodiu mais velho, por mais que já tenha conquistado o Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores e sendo, inclusive, protagonista, né? Principalmente da Libertadores, em que foi artilheiro e marcou o gol do título. Eu acho que ele ainda tem muita coisa para buscar. Então eu acho que... E tem uma dívida, né? Assim, o Atlético apostou muito nele, né? Não é possível que esse cara não está motivado para poder dar retorno em toda a confiança que foi depositada nele. Ele foi a principal contratação de 2025. Foi em quem o Atlético gastou mais dinheiro. E o retorno que ele deu foi quase zero. Claro, muito não, por problemas de lesão, e aí não é culpa do jogador. Não é culpa do jogador, é culpa de toda uma situação e inclusive da falta de planejamento do Cuca, porque quando o Atlético volta dos Estados Unidos, a situação no Campeonato Mineiro não era boa, teve que botar os caras para jogar de qualquer jeito, o próprio Júnior Santos, né, chegou e estreou, e aí foi tendo essas lesões e fisicamente aquilo ali atrapalhou muito o restante da temporada. Os caras gastaram muita energia no Campeonato Mineiro e não é uma competição para você gastar tanta energia assim. E aí depois isso aí ajudou a desandar toda a temporada. Mas de toda forma é isso. O Júnior Santos é um jogador interessante. É um cara que se destacou no Botafogo em 2024 jogando centralizado e é uma carência do Atlético. E ele tem estatura para isso. Ele tem condição de ser esse 9, né? E que o Atlético não tem, né? O único que tinha era o João Marcelo, foi pro mundo árabe. Que nem chance teve. Tinha sem ter, né? Tinha sem ter. Tinha o Davidson, que foi pro Fortaleza, e eu não questiono. Eu não apostaria em Júnior Santos para ser centroavante de jeito nenhum. Não, eu contrataria um centroavante. Não, sim, tem que contratar. Eu tô dizendo que o Júnior Santos, ele pode vir a ser uma opção. E, inclusive, uma opção pela direita. Né? Porque ele jogou no Botafogo ali pelo lado direito, né? O melhor momento dele foi jogando pelo lado direito, e aí você tem o Minda, você tem o Júnior Santos, do outro lado você tem o Dudu, você tem o Coelho, você começa a perceber que você tem um elenco, né? Aí você começa a perceber que você tem Alexander, Alan Franco, Maicon, e o Igor Gomes, que eu acho que jogou melhor como segundo volante do que joga. Eu acho que vai jogar como segundo volante. Meia. Aí você tem ali o Gustavo Scarpa, aí tá trazendo o Vitor Hugo, em quem o São Paulo ele aposta muito. É um jogador de altos e baixos, não conseguiu ter regularidade, né? Apareceu com uma promessa muito grande no Flamengo, não conseguiu. Uma situação até parecida com a do Renier, né? A diferença é que o Renier foi vendido pro Real Madrid, né? Então, assim, tem o Hulk, né? Que tá aí, né? Tá no elenco. Ainda tá aí, tá treinando aí. Aquele filme Ainda Estou Aqui. Então é isso. O que eu acho assim, eu acho que o Atlético precisa de um primeiro volante, precisa de um lateral direito, mas parece que o Preciado tá chegando, aí resolve esse problema, porque já tem o Natanael, e eu acho que precisava de mais um zagueiro, porque a situação do Lianco parece que se ele voltar a jogar, é muito perto da parada para a Copa do Mundo, né? Se ele voltar a jogar antes da Copa do Mundo, né? Depois da Copa é certo, mas então quer dizer, mais um zagueiro, até porque eu acho que hoje os dois que são titulares são os dois canhotos. Vitor Hugo e Júnior Alonso. Não é o ideal você formar uma dupla de zaga com dois canhotos. Tudo bem que tem o Juan Tressoldi e o Ivan Roman para jogar pela direita, mas... Tem o Vitão também. Tem o Vitão, não sei. Mas assim, eu acho que o primeiro volante é uma urgência, e o centroavante também é uma urgência. Parece que o São Paulo pediu, né? Um atacante, né, de área, mas aquela situação, você precisa ter opções. O Atlético... O time tinha, em alguns momentos, e sem necessidade, até mesmo dentro de casa. É isso aí, família. Vamos ficando por aqui. Como você pode ver, Itatiaia Esportes traz muitas atualizações do Atlético Mineiro. Nossa meta aqui é sempre manter todos vocês atualizados, portanto, aquele pedido sempre importante. Fortalece com aquele like maroto, se inscreva no canal e ativa o sino dando aquela paulada na latinha. É sério, família, dá aquela dedada no like que ajuda demais nosso trabalho. Tamo junto, foi tropinha!